E mesmo com tantos rumores negativos, nós temos um bom número de pessoas no culto. E isso é bênção. Glória a Deus pela sua vida, que tomou essa postura de vir até a igreja. E também entendo as pessoas que ficaram nas suas casas, porque por prevenção, né, ou algumas se resguardando, ou até resguardando a cada um de nós. Por exemplo, o meu filho ficou em casa hoje. O meu filho já há um tempo está com uma tossezinha, mas por causa dessa coisa, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado. Mas não é nada, não tem nada. Mas eu não queria que ele trouxesse algum constrangimento para alguém que estivesse aqui e está tossindo do lado de uma pessoa, ou até lá embaixo no Ministério Infantil. Eu preferi que ele ficasse em casa. Então eu entendo, nós entendemos perfeitamente aqueles que optaram por estar na sua casa. Nós estamos fazendo a transmissão ao vivo? Estamos fazendo? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe as pessoas que estão ao vivo, que estão nos assistindo, e que o poder de Deus chegue até aí a sua casa e você possa ser tocado e transformado pelo poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, diante de tudo que nós temos vivido, temos visto ao longo do ano passado, ao longo desse ano, e pessoas que temos ministrado, aconselhado, ou rodas de conversa, ou nossas próprias conversas entre amigos ou liderança, há uma coisa que sempre fica no nosso coração e na nossa mente. Há uma dificuldade entre nós cristãos de lidar com isso, que nos inquieta, que nos chateia, que nos incomoda, que é o tempo para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos fazendo exatamente aquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer. Nós estamos vindo nos cultos, nós estamos orando, nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos tratando a nossa família, o nosso cônjuge, da maneira que ele deve ser tratado. Nós estamos tratando a sociedade, os amigos, as pessoas, como elas devem ser tratadas. E muitas vezes pessoas vêm perguntar ou se aconselhar e tentar entender ou extrair essa essência do porquê que Deus não se move no tempo que nós queremos e na hora que nós queremos. E nós continuamente pedimos para Deus se mover em certas situações, derramado o Espírito dEle, derramado o poder dEle, e muitas vezes perdemos a própria paciência com Deus, dizendo, será que Deus me abandonou? Será que Deus não me ouve mais? Quando é que Deus vai falar comigo? Eu oro todos os dias por uma situação e ela não acontece. Eu oro pelo meu filho e ele não é transformado. Eu oro pela minha esposa e ela continua sendo a mesma esposa de 20 anos atrás que ela entrou na igreja, continua sendo a mesma. Eu oro por esse trabalho que aconteça e esse trabalho ele não acontece. Deus, quando é que tu vai falar comigo? A verdade é que Deus sempre fala conosco. Deus sempre está falando conosco. E é importante que, mesmo que nós estejamos fazendo tudo aquilo que nós deveríamos fazer conforme a palavra de Deus, nós precisamos sempre ficar atentos ao que Deus quer falar aos nossos corações. E muitas vezes nós ficamos com o nosso foco somente no problema, na dificuldade que eu tenho, mas eu fico focando naquela dificuldade e tentando entender se Deus vai falar comigo ou não em respeito àquela dificuldade. E quando é que Deus fala? É a pergunta que eu me faço muitas vezes. Deus fala conosco quando nós abrimos a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Só que nós precisamos entender que a Bíblia, ela não é um livro comum. Ela é um livro espiritual e ele precisa ser discernido espiritualmente. Então a Bíblia, quando aberta, ela é a própria palavra de Deus,
E eu preciso estar em sintonia com Deus, pedir para Deus a revelação do Espírito Santo dele, para que ele fale ao meu coração diante daquele texto, daquela situação, naquela época, para que eu venha encaixar isso na situação que eu estou vivendo. Muitas vezes é isso que acontece numa pregação. O que nós fazemos? Expomos o texto, Deus fala conosco, e nós aplicamos aquilo para o dia a dia que nós vivemos, não é assim? Então a palavra de Deus é Deus falando ao seu povo para as diversas situações que nós vivemos no dia a dia. Então eu quero lhe informar, e tristemente para alguns, e para a alegria de outros, que você está perdendo de ouvir a Deus por não ler a palavra de Deus. Porque nós estamos acostumados, muitas vezes, com outras religiões do mundo, aonde eu só me apresento no lugar e tomo um passe. Aonde eu só chego num lugar, abaixo a minha cabeça, recebo isso e vou embora. Só que o nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que se relaciona com a sua criação. Então ele quer essa relação porque é uma relação familiar. É uma relação de pai com filho. E qual é o pai que não quer se relacionar com seu filho? Então nós buscamos a Deus, o próprio pai nos exige isso, dizendo: filho, eu quero me relacionar contigo. Eu abro a palavra de Deus e Deus começa a falar comigo através da palavra dele. Ah, mas por que ele usa a palavra dele? Porque pela palavra dele eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé para acreditar que Jonas ficou na barriga de uma baleia. Eu preciso ter fé quando eu olho a palavra de Deus. Então Deus fala conosco através da palavra dele. E infelizmente muitos de nós não lê a palavra de Deus e perde a oportunidade de receber a direção de Deus. Eu quero lhe dizer nessa noite que Deus quer lhe dar uma direção. Deus quer lhe conduzir. Só que você, não abrindo a palavra de Deus, não tomando essa atitude, Deus não pode fazer. Não que Ele não possa, por não ser suficiente para isso, mas não pode, pelos princípios dEle, de ser um Deus relacional. Aí as pessoas me dizem assim: mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo, é muito difícil. Aí a pergunta que eu sempre faço, depois quando a gente for ministrar juntos, ou conversar juntos, vocês vão ver. A pergunta que eu faço é a seguinte: querida, tu trabalha? Trabalho. Há quanto tempo tu trabalha? 2 anos. Que horas tu levanta todos os dias? 7 horas da manhã. Tá. Que horas tu vai dormir? Mais ou menos 11 horas, 11h30. Tá. Tu levanta todos os dias 7h30 da manhã porque tu quer. Porque tu quer dinheiro no final do mês. É por isso que tu levanta todos os dias 7h30 da manhã. É uma decisão que é feita. Uma decisão. Eu decido acordar às 7h30 porque eu decido receber um salário no final do mês. Agora a palavra de Deus, eu decido orar, eu decido ler a palavra de Deus, porque eu decido ouvir a direção de Deus para a minha vida. Então é uma decisão. Ele é um Deus relacional, não é um Deus unilateral, ele é bilateral. Ele não é só a parte dele, nós ficamos quietinhos. Se fosse por nós, pela nossa carne, ficávamos em casa, dormindo, debaixo das cobertas, se possível, debaixo da cama ainda. Mas ninguém nos vê, ninguém nos incomodar, ninguém fala nada, não dá nenhum pio. Bota os fonezinhos de ouvido ali, os pezinhos quentinhos, liga o ar-condicionado, liga para o fast food, né, online, bonitinho, não quero nada, não quero falar com ninguém. Se deixa pelo ser humano, é isso aí. Mas nosso Deus é um Deus relacional. Primeiro, Deus quer falar conosco através da palavra dele. Segundo, Deus fala conosco através da oração. Quando nós oramos, Deus fala conosco, é impressionante. Mas quando eu oro eu não ouço nada. Quando eu oro, Deus fala conosco. Sabe aquela vozinha que fica dentro da tua mente te dizendo: faz aquilo lá, xinga aquele fulano,
xinga aquela ciclana. Não, mas agora eu vou te dar uma estratégia para te poder sair de lá, faz isso, xinga ela. Isso é o diabo que está colocando na tua mente. E quando nós escutamos aquela voz doce no nosso coração, perdoa aquela irmã. Perdoa aquele irmão. Não vale a pena tudo isso. Não vale a pena. E às vezes nós pensamos que é nós mesmos que estamos pensando, não, isso é coisa da minha cabeça, que eu deveria ir lá e meter o dedo na cara daquela fulana mesmo. Sem vergonha. É o que ela merece. Mas Deus fala aos nossos corações, mas nós não damos ouvidos a Ele, porque acreditamos e achamos que Deus não fala conosco. Nós temos essa dificuldade de crer num Deus que nós não vemos, de que nós não tocamos, de que muitas vezes nós não podemos sentir, então nós não cremos nele. A verdade é essa, nós não acreditamos que ele é um Deus que existe. É tão lindo quando nós vemos a fé de pessoas que ao sentar à mesa, colocam a mesa e um lugar separado para o Espírito Santo de Deus. Sabia que existem pessoas assim? Coloca toda a mesa, e um lugar da mesa, coloca prato, talher, taça, copinho, lugar do Espírito Santo de Deus. Aqui ele senta e a nossa família senta junto. Tamanho da fé, da certeza, da convicção de que Deus fala conosco, de que Deus está aqui nesse lugar, de que Deus irá nos proteger, irá nos guiar, irá nos cuidar. Eu tenho falado que quando nós oramos, nós nos alinhamos com o centro da vontade de Deus. Há um alinhamento espiritual quando nós oramos. E Deus fala conosco. Essa era a introdução. Agora vamos para a palavra. Eu queria chegar na oração e queria, junto com vocês, nós entendemos o resultado das nossas orações, o resultado de nós lermos a palavra de Deus e de nós não desistirmos dos nossos sonhos. Cada um de nós tem um sonho de ver um marido transformado, um sonho de ver filhos tocando no louvor, esse é meu sonho. Meu sonho é ver meus filhos pastoreando, sendo pastores, meus filhos indo para países, pregar o evangelho, esse é meu sonho, essa vai ser a minha alegria. Eu treino meus filhos para isso. Eu oro todos os dias com os meus filhos, eu abençoo eles todos os dias. No grupo de homens aqui, eu ia dar 2 dicas para os homens aqui, de como enlouquecer uma mulher. Mas eu ia falar lá no dia 25, mas vou falar hoje. E uma das dicas para enlouquecer uma mulher é com óleo. Aí eu vou falar para vocês, é assim, ó. Pega óleo e passa nas mãos, nas 2 mãos, e leva a esposa para a sala e coloca os filhos na sala. E começa a ungir todos os filhos. Começa a ungir a esposa, começa a ungir os filhos e orar por eles. Aí nós vamos ver uma mulher louca por nós. Vai dizer, esse homem é um homem de Deus. Esse é um homem que se preocupa com a nossa casa. Esse é um homem que se preocupa com o nosso lar. Esse é um sacerdote do lar. Esse é um profeta. Esse é um homem de Deus. Orar pelos filhos, abençoar os filhos. E nós vamos ver aqui uma história de um homem que se tardou e não deu foco para o problema. Muitas vezes nós achamos que temos um problema e o pessoal por aí, por fora no mundo diz, não foca no problema. Tu precisa focar na solução do problema. Sim, mas quando nós botamos o nosso olho no problema, o foco nele, nós direcionamos o poder de Deus, a unção de Deus para aquele problema. E para nós resolvermos ele. Nós precisamos estar atentos a esse problema. Nós vamos entender mais sobre isso agora. Eu quero ler um pouquinho a introdução de uma história, que é a história de uma família. A família de Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos, mas Ana não tinha nenhum. Ana, por sua vez, era estéril.
Mas Ana orava ao Senhor e buscava ao Senhor, pedindo um filho. Para ela era muito importante isso. A cultura judia valoriza muito o filho e muito o filho homem. E para uma mulher não ter um filho, era um horror, era um descaso, era uma tristeza, era uma angústia. E além de ela não ter filho, ela tinha sua rival Penina, que xingava ela, ria dela, esculhambava com ela. A palavra de Deus diz assim, em 1 Samuel, capítulo 1, diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Pelo que chorava e não comia, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que não estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana orava ao Senhor. Ana buscava a Deus. O sonho de Ana era ter um filho. Ela via todos os dias Penina, e quero lembrar que naquela época, se era permitido ter mais de uma mulher, quando uma mulher não podia ter filhos. Então, era permitido culturalmente se ter uma segunda mulher. O desejo de Ana sempre era ter um filho. E por mais que ela entendesse que era um problema físico, biológico, e que poderia nunca ter filhos, ela cria no poder de Deus para conceder o sonho da vida dela. Cada um de nós aqui tem sonhos. E nós podemos olhar com os nossos olhos naturais. Eu não tenho qualificação. Eu nunca vou subir na vida. Eu não fiz uma faculdade. Eu nunca vou ter dinheiro. Eu tenho esse problema de saúde desde que nasci. Nunca vou me curar. Esse filho nasceu assim e ele não vai melhorar. Essa esposa, isso aí é problema desde que nasceu. Já os pais dela já falaram, isso aí não muda nunca. Esse marido, isso aí é um cachaceiro sem vergonha, isso aí não muda. Ou nós olhamos pela ótica natural dos nossos olhos, ou nós enxergamos por meio da fé de um Deus poderoso que pode fazer e transformar qualquer coisa. E Ana tinha essa fé. Ana só não tinha um problema, ela só não tinha um sonho, mas ela era afligida todos os dias por uma rival que morava dentro da sua casa. Quantas vezes, quantas pessoas vêm conversar conosco e dizem: o meu rival, ou a minha rival, mora no meu lar. Eu não consigo mais, não tenho mais como, eu não acredito mais em nada. Deus não pode, não tem como transformar. Eu quero te dizer que Deus tem sim como transformar. Se ainda não aconteceu, eu quero te encorajar nessa noite. Continua com uma postura de fé, assim como essa mulher colocou os seus olhos em Deus, a sua fé em Deus, e recebeu aquilo que ela estava sonhando, assim será na sua vida e na minha. Só porque nós cremos.
O só eu coloco entre aspas, porque é muito difícil. Mas é uma decisão. Crer é uma decisão. Amém? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecerdes, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe saía nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel que te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Lembra que ela não comia? Lembra que ela andava sempre triste? Mas quando ela orou ao Senhor, colocou o coração dela diante de Deus, expôs os problemas dela diante de Deus, conversou com Deus, ela não saía nem voz da boca dela, ela só no coração dela. Deus tornou ela uma mulher feliz. E por que tornou ela feliz? Por que ela comeu? Porque ela se alinhou com o centro da vontade dela. Ali ela teve a certeza. Ali eu quero dizer para você nessa noite, quando nós começarmos a orar com instância, com fé diante de Deus, Deus vai alinhar o teu coração com os propósitos dele. E isso vai tirar a amargura do teu coração, a tristeza do teu coração, vai te transformar como pessoa, porque aí não vai importar o tempo. Essa é a chave para as nossas vidas. Nós perguntamos para Deus quanto tempo, mas quando eu me alinho com o centro da vontade de Deus, eu esqueço o tempo, porque é Deus que cuida de todas as coisas. Eu tenho paz no meu coração, eu ando alegre, eu ando feliz, eu ando triunfante, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso para nos transformar diante de uma situação, quando nós rasgamos o nosso coração diante dele. Mas nós não oramos por uma decisão, porque preferimos outras coisas, filmes, celular, outras atividades. Tem tanta atividade para fazer, e nós pensamos: vou orar agora. Orar é uma coisa que nós não podemos sentir vontade de orar para orar. Precisamos esperar ter vontade para orar. Não, orar precisa ser um hábito de cada um de nós, independente do meu estado de humor. Independente se as coisas estão boas ou ruins. Eu vou começar a orar quando eu tiver meu emprego, aquele bom. Eu vou começar a orar quando meu marido se transformar. Eu vou começar a orar mesmo, eu vou ter tempo mesmo, assim, quando eu sair da faculdade. Eu vou orar agora quando nós comprarmos essa casa nova. Eu vou fazer um quarto de guerra. Eu vou montar um quartinho de guerra lá, vou fazer lá atrás, vou fazer um puxadinho. Eu vou ficar lá, eu vou ficar orando o dia todo. Sim, aí Deus te dá a casa nova, bota a piscina, bota tudo lá, bota a TV de 60 polegadas e o quartinho de guerra fica lá. Nós não podemos esperar ter vontade de orar. Eu não tenho vontade de orar todas as vezes.
Eu oro porque sei que é uma obrigação minha. E que se eu não orar, eu estou morto em pouco tempo. Assim é a mesma coisa que eu não comer. Se eu não orar, eu sei que eu vou morrer em pouco tempo. E espiritualmente eu estou morto. Então eu preciso orar. Preciso encher de combustível. Preciso me encher de alimento. E alimento bom. Porque de alimento podre, alimento estragado, o mundo já dá conta de nos dar todos os dias, não é verdade? Todos os dias. É pela televisão, é pelo rádio, é na internet, é no Facebook, é no Instagram, é com as pessoas, fala com o cobrador de ônibus, fala com a pessoa na rua, lixo tem um monte. Mas coisas de qualidade, nós precisamos colocar como hábito nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que todo ano eles iam sacrificar ao Senhor, e Ana e Penina subiam junto com Eucana. Eucana dava alimento para Penina e dava porção dobrada para Ana porque a amava. Olha o sentimento do coração da Ana, ele me ama. Meu marido me ama, eu não posso retribuir ele com um filho. Mas ela persistiu, morando com o inimigo dentro da casa dela. Penina escorraçando ela, aquelas crianças, um monte de criança chorando, um monte de criança na volta, e ela olhando aquela criançada, eu quero criança, eu quero. Imagina. Hoje tem uns aí que tem 2, tem um, eu não quero mais criança. E Ana orava, eu quero criança. O Denis, quero criança, Agora está vindo, a bênção de Deus. E vai vir mais, em nome de Jesus, mano? Amém. Família grande, abençoada pelo Senhor. Denis e a Anne são um exemplo de perseverança e de oração. Continuaram orando. Continuaram perseverando no Senhor. Deus os abençoou. Eles são um milagre vivo. Milagre. Quantas vezes se esmorreceram, estavam tristes, estavam chateados. Quem sabe até com Deus, perguntando, Deus, até quando? E Deus trouxe a bênção sobre a vida deles, e assim fará na sua vida e na minha. Nós não temos condições humanas, sobrenaturais, de questionar a Deus, porque a nossa mente é humana, limitada, com um Deus que não é que é ilimitado, incomparável. Não tem como caber isso dentro de nós. Só nos basta confiar, crer e nos alinharmos com o centro da vontade dEle, para andarmos em paz. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu e passou o devido tempo e teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor vou pedir. Sabe o que eu vejo nessa história? É que quando nós confiamos em Deus, Deus não nos dá só aquilo que nós pedimos. Deus não deu para Ana um filho. Deus deu para Ana um dos maiores profetas que Israel viu. Deus deu para Ana um homem de Deus. E assim também será na sua vida, com aquilo que você está orando. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus tem infinitamente mais daquilo que tu pode imaginar. Mas Deus não parou por aí. A palavra de Deus diz que Deus deu mais 3 filhos e mais 2 filhas para ela. Ela tinha 6 filhos. Ela orava todos os anos querendo um. Pode me ajudar, por favor? Querendo um. Que Deus abençoou 6 vezes mais e com um profeta. Amados, não deixa o diabo colocar na sua cabeça de que Deus te esqueceu, de que Deus não se lembra mais da tua causa, de que Ele não te ouve, de que vir na igreja é só um passatempo, Deus não vai mais transformar, Ele não pode mais fazer o meu marido, transformar meu marido, Ele não pode mais transformar essa situação no meu trabalho. Não deixa o diabo colocar isso na tua mente. Uma outra forma de você ouvir a Deus é você ouvir os profetas de Deus. É você ouvir os pastores. Homens que Deus escolheu
para que sejam boca de Deus aqui na terra. Ouça o que os pastores falam. Ouça e tente encaixar isso dentro do seu coração. Se aconselhe com homens e mulheres de Deus, nascidos de novo, transformados por Deus, para que Deus venha gerar fé no seu coração. Amados, nessa noite, você pode ter vindo aqui chateado, triste, quem sabe até carregado, dizendo, eu vou ir porque, o que eu vou fazer em casa? Não tem mais nada mesmo. Mas eu quero te dizer, que a sua atitude de sair da sua casa e vir até aqui, Deus está vendo essa atitude. A atitude de você abrir a Bíblia e ler um versículo, Deus está enxergando essa atitude. A atitude de você pegar a sua esposa, maridos, pegar a sua esposa e orar junto com ela, Deus está vendo isso. A palavra de Deus diz, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Muitos maridos aqui não oram com as suas esposas. Não oram. E sabe por que não oram? Não oram por vergonha. Não oram porque tem que mostrar sua masculinidade. Não oram porque não querem se expor diante da esposa. Muitas mulheres não têm coragem de orar pelo marido enquanto ele dorme. Ou de chamar o marido para orar. O diabo tem dividido as famílias ao meio, dentro de suas casas, tentando fragmentar, colocando pai contra filho, mulher contra o marido contra a mulher, dividindo a família, colocando artifícios, ferramentas, cada um dentro de um celular, olhando para uma tela de televisão, ninguém fala mais, ninguém se comunica, ninguém se abraça, ninguém se toca, é uma geladeira dentro de casa. E é por isso que muitas pessoas têm preferido ficar na rua do que ficar em casa, e faz curso, e faz não sei o que, não sabe nem para que está fazendo curso. Tem gente que acorda de manhã, dorme tarde, fala, não sabe nem para que está fazendo, só está fazendo, só está vivendo no automático. E eu quero lhe dizer que família é a célula mais importante da sociedade. Eu tenho dito de que famílias transformadas transformam uma cidade, que transformam um país, que transformam o mundo. É na família que nós transformamos o nosso caráter. É na família que nós vamos para a cruz. Porque lá precisa ter renúncia, precisa ter humildade. Precisamos renunciar. Precisamos nos humilhar, precisamos pedir perdão. Nós temos que aprender a nos abraçar dentro de casa, a nos beijar dentro de casa, a dizer eu te amo, a dizer eu te perdoo. E isso é uma construção de oração, de leitura da palavra, de costume, todos os dias, todos os dias. O diabo quer tirar o contato físico, quer isolar as pessoas, quer colocar as pessoas na internet, trabalhando home office, pedindo comida pelos aplicativos, deixando todo mundo em casa, isolado, sozinho. Mas Deus nos fez para viver em comunidade. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz, não deixai de congregar. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos congregar, nós precisamos nos abraçar, precisamos nos beijar, precisamos nos relacionar. Esse é o nosso Deus, é um Deus relacional. E como a família é a expressão de Deus aqui na terra, isso precisa haver dentro da família. Isso é expressão de Deus aqui na terra, é a família. É a família. Onde o homem é o cabeça, aonde torna suave, agradável a submissão da mulher. Qual é a mulher que não quer submeter um homem amoroso, carinhoso, bondoso, que ora pelos filhos, que ora pela mulher, que se ajoelha e pede para a mulher orar por ele? Quantos de nós têm coragem de se ajoelhar e pedir para os filhos e para a mulher, orem por mim? O diabo quer acabar com isso dentro das famílias. 1%, 2% fazem isso. Se ajoelhar e dizer, eu não tenho condições, orem por mim.
Minha maior alegria é quando eu saio de casa e minha esposa liga e diz: amor, tu disse que tinha uma reunião hoje, né? Eu disse: sim, amor, porque as crianças estão lá na sala orando por ti. Eu não pedi, eu não falei nada para eles. Eu só disse que tinha uma reunião, estava orando por mim. Eu disse: Senhor, se eles estão orando por mim, o que importa? O resto nada importa, Senhor. É a tua mão, é o teu poder, é a tua transformação. Esses são os frutos que eu quero. Esses são os frutos que Deus quer para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Deus não quer só te transformar, Deus quer transformar todos na tua volta. Vamos ficar de pé, por favor. Vou pedir, curvem as suas cabeças. Nós vamos orar. Depois nós vamos cantar um cântico juntos. E nós vamos nos entregar a Deus. Todo culto é uma oportunidade de nós nos entregarmos a Deus. Todo culto é uma oportunidade de nós nos arrependermos daquilo que ainda não estamos fazendo e nós fazermos uma aliança com o nosso Senhor Jesus. Porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. E nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos. Levantem as mãos. Nós levantamos as nossas mãos a Ti, Senhor. E eu oro para cada uma dessas vidas, para cada uma dessas pessoas. Oro por cada uma delas. Eu te peço da Tua graça, te peço do Teu Espírito e do Teu poder, Pai. Eu não sei qual é a causa, qual é a situação, o problema ou a aflição dessas pessoas, Pai. Mas eu sei que elas estão na Tua casa e elas querem uma resolução para o problema delas. E hoje elas colocam tudo diante de Ti, Pai. E eu te peço da Tua mão poderosa, Senhor. Da Tua mão poderosa, aquela que transforma, que liberta e que traz a vida eterna. Toca em cada uma dessas vidas, Pai. Trazendo da solução, trazendo da provisão. Toca nos corações enquanto nós cantamos esse cântico, Pai. Fala ao coração dos Teus filhos. Fala, Pai, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Te adorar pelo que és. Sim, levante suas mãos. Dele veio sim o amém.
agradecemos, Pai, nós só temos te agradecer por essa noite maravilhosa que Tu separaste para nós, Pai. Eu sempre digo, Senhor, de que os cultos a Ti, Pai, essas reuniões, elas são únicas nas nossas vidas, porque nesse mesmo dia, nesse mesmo ano, com essas mesmas pessoas, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, nunca mais haverá um dia igual a esse. Por isso esse dia se torna especial, Pai. E eu te agradeço por isso. Te agradeço pelos teus mistérios, Pai. Te agradeço pelo teu infinito amor. E eu te agradeço principalmente pela tua fidelidade em cada um de nós. Nós te agradecemos e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós possamos voltar para as nossas casas hoje mais crentes, mais convictos, com a certeza de que o nosso Deus é um Deus poderoso para transformar qualquer situação. O seu problema pode parecer impossível aos seus olhos, mas Deus pode transformar. Aleluia. Pastor Oniston tem nos ensinado algo muito precioso, de que quando nós oramos a Deus e não enxergamos uma saída, é porque essa saída não existe. E não existe, então o que nós fazemos? Nós oramos para que o Deus Criador, que criou os céus e a terra, crie uma saída. Então nós vamos orar para que Deus crie uma saída para essa situação que você está vivendo. Aqueles que quiserem oração com imposição de mãos podem vir à frente. Os demais, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueça de fazer a sua inscrição para o passadia nos homens, fazer a sua inscrição para o culto de mulheres. No mais, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.